pastor Mazone aqui, pastor Wagner. Tá mesmo. Boa noite. Boa noite. Tá melhorando. Talvez até o final vocês vão entender, né? Pois é. Não vou nem tentar. Não vou nem tentar. Estão animados, queridos? Amém. Vamos fazer mais uma oração? Agora você? Você por você? Você topa abaixar sua cabeça agora e pedir o Senhor para falar com você? Em nome de Jesus? Baixe sua cabeça, por favor, e peça para Ele falar com você em nome dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por essa noite, por esse dia da visão. O Senhor já fez tanto no nosso meio, a sua presença é real nesse lugar. A vontade é de nem falar nada e só ficar mergulhado na sua presença. Mas a verdade é que o Senhor tem algo a dizer para nós. O Senhor já compartilhou tanto conosco, mas eu peço, fala ainda mais. O Senhor é um Deus de acréscimo, é um Deus que sempre tem mais. E eu estou pedindo, dê mais para nós, Deus. A gente não merecia nada mesmo, mas já que o Senhor está dando, nós estamos pedindo, dê mais. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, haja com liberdade essa noite. E mude corações, Senhor. Transforma a nossa vida e nos faça mais parecidos com o Senhor. Nos faça mais apaixonados com a sua obra. Nos transforma, Senhor. Molda a gente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem, queridos. Então, a gente já está trabalhando alguns assuntos da visão celular. Eu vou revisitar de novo esse gráfico que eu mostrei, mas assim como de manhã não vai dar para fazer algo profundo. Mas por que a gente faz isso? Aqui está o caminho da transição para ser uma igreja em célula. E se a gente fosse visitar cada um desses passos, ele tem um tempo proposto, tem várias coisas, mas eu vou colocar um a um aqui na tela só para você ir se acostumando, para a gente construir essa ideia junto, mas toda transição começa num passo zero, que não está aí no gráfico. Qual é o passo zero? A gente chama ele de convicção do chamado para o pastor. O chamado de Deus para ser uma igreja em célula. Ninguém deveria começar esse processo sem convicção de que Deus chamou a igreja local, liderada por esse pastor, pastora, para realizar essa obra. E quando esse pastor tem a convicção, ele então tem que começar o processo. E o processo começa com o próprio pastor se preparando, ele vai ler livros, ele vai buscar de Deus, ele vai visitar outras igrejas em células, ele vai participar de dias da visão como esse, de uma conferência e assim por diante. Ao mesmo tempo em que ele está se preparando, afinal de contas, para fazer a transição para uma igreja em célula, o pastor tem que conhecer bem a visão, a igreja vai perguntar como vai funcionar, o pastor tem que saber as respostas. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que ainda não têm célula, eles começam a usar o púlpito, eles começam a pregar, eles começam a literalmente usar da palavra aquilo que eles já têm para incendiar a igreja com valores. Não é pregar sobre célula, é pregar sobre o sacerdócio universal, é pregar sobre a grande comissão, é despertar a igreja para buscar e alcançar o perdido. Depois, imediatamente depois do terceiro passo, é uma mobilização para a oração, a igreja vai toda orar. Mas normalmente quando a gente faz campanha de oração, como que funciona? Nós estamos lá orando pelos nossos pedidos, vamos ser sinceros, é ou não é? É para a gente conseguir um emprego, para aquele que está sem emprego, é para alguém conseguir uma promoção, aqueles que precisam, ou uma cura, algo que a gente está buscando de Deus, o que é super válido e tem que ter, mas essa campanha específica, ela foca no perdido. Nós estamos orando pelas pessoas que nós vamos ganhar para Jesus. Então, é uma linguagem só na igreja, a gente vai caminhando nesse passo a passo. Depois, o quarto passo é a reunião com a liderança. Tem a ver com a primeira coisa que eu disse, quando eu falei de trabalhar com quem está em prontidão. Nessa etapa, a central que tinha 300 membros,
só filtrou 80, e dos 80, só 45 começaram o processo. O que aconteceu com o restante da igreja, com os outros 255? Nada. A igreja seguiu normalmente, escolas normais, tudo normal, mas tinha 45 no próximo passo, que é uma escola de líderes. E a gente então abriu nossa escola de líderes, a nossa primeira turma, depois a segunda e assim por diante, temos escola de líderes sempre. Dentro da escola de líderes, para quem não tem célula na sua igreja, é quando você abre as células. Então o sexto passo é a abertura das células. Depois de abrir as células, a gente tem que iniciar um processo chamado supervisão, onde o pastor é o primeiro supervisor, ele vai cuidar das células que ele abriu, até que as células se multipliquem e outros supervisores possam ser gerados, e a gente tem ali o oitavo passo, o plano da multiplicação. A gente vai planejar multiplicar nossas células, é uma maravilha, é assim que a visão celular é implantada. Quem não sabe, não conseguiu entender, obviamente, o que eu acabei de falar, eu falei tudo super rápido. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque tem gente aqui que precisa aprender isso, maravilha, é para isso que existe o seminário DNA 1, seminário DNA 2. Mas para outros, que já tem célula, como essa igreja, ou para outras igrejas que já têm pequenos grupos, será que essa transição ela termina? Ela acaba, eu terminei o oitavo passo, fechou? Não, irmãos, a transição nós dizemos que ela é contínua e permanente. Ela nunca termina. É claro que tem o primeiro ciclo, onde nós abrimos as células e tudo mais, mas a gente nunca mais para. A gente continua até hoje, de tempos em tempos, tendo uma série de pregações intencionais na central, só para valorizar a visão. A gente continua se preparando, continua lendo livros e aprendendo coisas novas e investindo em conhecimento. E nós continuamos fazendo campanha de oração. Na central tem nos 2 semestres, uma em fevereiro para março e outra ali na virada de julho para agosto. E a gente todos os anos faz 2 campanhas, orando pelo perdido, buscando alcançar eles. A reunião com a liderança agora é com a liderança de células, não é para gerar as primeiras células. Nós já temos, mas agora a gente faz dias da visão, a gente faz um dia inteiro no início do ano, uma conferência celular que possui um dia da visão lá dentro, em agosto. A gente trabalha essa liderança, tem a festa de multiplicação e tantas ações para capacitar a liderança. A gente continua abrindo células, agora via multiplicação, claro, mas usando a abertura de células do zero para plantar igrejas. E assim nós vamos avançando e crescendo. Supervisão, um pilar da igreja em célula. Tudo isso mexe muito com o meu coração, é a essência do que nós fazemos. Mas aqui, existe alguém aqui nesse prédio que confia e acredita na soberania de Deus? É mesmo? Todo mundo, você acha, pastor? Todo mundo confia na soberania de Deus? Assim, se alguém não respondeu ou falou não, irmão, vamos aceitar Jesus é hoje, né? Não aceitou Jesus ainda, mas quem aceitou Jesus confia na soberania de Deus. Você concorda comigo que Deus poderia te levar para qualquer igreja dessa cidade? Sim ou não? De qualquer denominação, porque não é isso que importa. Se Ele é o Deus soberano, Ele poderia nos colocar em qualquer lugar, e Ele escolheu nos colocar nesse lugar exato que nós estamos, é isso? Amém? Irmão, deixa eu te perguntar. Você crê, eu não sei quem é seu pastor, a maioria daqui, mas aí eu vou saber, mas você crê que o seu pastor é um homem ou uma mulher de Deus? Vocês que estão dizendo, hein? Vocês vão ficar refém do que vocês estão respondendo. Gente, Deus poderia levar a gente para qualquer lugar, é verdade. Ele escolheu colocar a gente na igreja que nós estamos. Nós confiamos que os nossos pastores são homens de Deus. Se Deus te levou para uma igreja em células, deixa eu te dizer, é porque Ele quer que você lidere uma. Se Ele não quisesse, Ele te colocava em outra, de outra visão, de outro jeito. Ah, João, mas isso não desce tanto. Bom, eu quero introduzir a minha mensagem colocando todo mundo na prateleira de liderança. Eu vou pregar para líderes, mas eu não estou pregando só para quem lidera atualmente, estou pregando para quem vai liderar daqui a pouco. Irmãos, quando a gente cita Jesus como exemplo de liderança,
como aquele que nós precisamos seguir de modelo. O nosso Jesus liderou uma célula, é claro, de 12 homens. E até no dele, um deu errado, você acredita? Nem todo mundo que a gente veste vai dar certo. Mas o nosso papel é servir as pessoas. João 13 vai narrar, não é o texto da mensagem, mas João 13 vai narrar Jesus, no versículo 4, como aquele que sabia que tinha todo o poder sobre ele. Você crê que Jesus tinha todo o poder? Pois Jesus sabia disso. Eu pergunto, irmão, o que você faria se você descobrisse que você tem todo o poder? Sério. De bate pronto assim, alguém vai pensar, vou teletransportar para o lugar que eu sempre quis conhecer. Né? Alguém vai, Maldivas assim. Eu não sei o que você faria, mas eu sei o que Jesus faria. Jesus, versículo 4 de João 13, Jesus sabia que tinha todo o poder debaixo da sua autoridade. Versículo 5, por isso pegou uma toalha, amarrou na cintura, uma bacia encheu de água e foi lavar os pés dos discípulos. Irmão, você já viu, ou alguém já te contou, como que era a lavagem de pés naquela época? Tem muita gente que acha que Jesus sentou, igual você está numa cadeira aí, ele sentou no chão, talvez, assim, e lavou seu pé. Não era desse jeito. A tradição, quem lavava pé de pessoas, você deve imaginar, eram os escravos. Eram servos. Não era um trabalho curto. Não era rapidinho. Não era só passar água e um paninho. Não, tinha que lavar mesmo, porque não tinha asfalto, gente. Era terra o tempo todo, imagina. Era aquela mistura de terra-lama com suor, assim, imagina. Só que o pior não é isso. Como é que funcionava? Vou fechar meu computador aqui por enquanto. Basicamente, imagina que aqui na minha frente está a mesa. Quem seria lavado o pé, apoiava um cotovelo na mesa, e ele não ficava sentado. Na verdade, ele ficava ajoelhado. E os seus pés sobram para fora do banco, para a pessoa lavar seu pé. Imagine, irmão, todos os discípulos sentados um de frente para o outro na mesa, se entreolhando com o cotovelo ungido rei de Israel. Os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Até aí por enquanto. Irmãos, a Bíblia aqui vai tratar então de uma história muito conhecida, mas cheia de detalhes em que eu creio que tem uma palavra muito poderosa para nós hoje. A Bíblia afirmou que os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei. Bom, aqui nós não estamos falando da unção de Davi, quando o profeta Samuel vai até a casa de seu pai Jessé e fica procurando entre os irmãos, e Davi, sendo o último, ele é ungido rei. Isso já aconteceu na história. Isso está para trás. Isso aconteceu lá em 1 Samuel 16. É quando Davi é ungido rei de Israel para o futuro. Muitos anos depois, é que está acontecendo essa história de 2 Samuel 5. Então, Davi é ungido rei, depois disso vai ter Davi contra Golias, depois disso Davi vai servir Saul lá no palácio, isso vai acontecer, depois Saul vai começar a perseguir Davi, tudo isso acontece até essa história acontecer. Davi primeiro ele é então coroado rei de Judá, e depois ele é coroado rei de todas as tribos, e é nesse ponto que nós estamos da história. É agora que Davi assumiu o trono para valer. É agora que o povo e o mundo inteiro ficou sabendo que Davi é o rei. E a Bíblia então afirma que os filisteus souberam. Agora os inimigos, os principais inimigos, os famosos inimigos no sentido de sempre são os filisteus, né? Coisa doida. Eles souberam que Davi se tornou rei. A Bíblia então faz questão, irmão, carga profética a palavra, então presta atenção. A Bíblia faz questão de dizer que os inimigos souberam. Se a gente pensar de forma militar,
Quanto mais secreto, melhor. É verdade ou não é? Nós estamos orando agora por Israel, pela paz, no mundo árabe e tudo mais. E vamos ser sinceros, tudo começou com um ataque que foi de surpresa. Israel não estava esperando, pegou de surpresa. E foi uma bagunça. Eu não vou ficar aqui pregando sobre isso, mas pensando de forma militar, toda vez que é em segredo, é melhor. Por quê? Mas presta atenção, Deus fez questão, e a Bíblia está fazendo questão de dizer que os inimigos souberam. Irmãos, quando Deus quer que os nossos inimigos saibam, obrigado. Voltando aqui, Deus fez questão que os inimigos soubessem. Irmão, deixa eu te contar. Quando Deus faz a notícia correr, é uma boa notícia. Por quê? Porque ninguém pode parar os planos de Deus. Quando Deus fala para você e o seu inimigo escuta, você deve se alegrar, sabia? Pois é notícia que nenhum inimigo vai poder impedir o que ele está prestes a fazer. Você quer um exemplo? A Bíblia afirma que existe festa nos céus quando o pecador se arrepende. É verdade ou não? Irmãos, mas você não concorda comigo que é mais um para o inimigo atacar? Se tem festa? É verdade. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus está avisando. Olha, você pode até querer atacar ele agora, mas agora é meu filho. Quem defende sou eu. Deus faz questão do inimigo saber. Existe algo especial de Deus quando Ele faz de maneira pública. A Bíblia diz que os filisteus subiram. Gente, esse texto é cheio de detalhes extraordinários. A Bíblia afirma, os filisteus subiram. Se eles tiveram de subir, o que isso significa? Que Davi estava num lugar alto. É verdade ou não? Oi, gente, tudo bem? É verdade ou não, gente? Era Jerusalém lá em cima, é claro, e o vale na parte baixa. Os filisteus tiveram que subir. Deixa eu te falar de maneira profética. Sempre que nós falarmos dos seus inimigos, eles sempre vão ter que subir. Por quê? Porque você mora em lugares celestiais. Você mora em lugares altos. Você está me entendendo? Você que é filho de Deus está em lugares altos. Paulo diz isso em Efésios. Deus te fez sentar em lugares celestiais com Cristo. Irmãos, não há posição mais elevada do que essa. O próprio Jesus mora em nós e nos coloca em uma posição alta. Glória a Deus. Amém. Extraordinário. Isso significa que toda vez que seu inimigo tiver que vir, ele tem que subir. Mas o mesmo verso que afirma que os inimigos subiram, também afirma que Davi desceu para a fortaleza. Essa é a expressão bíblica. Ele não se abaixou, ele desceu. Eu não sei se você sabe o que é fortaleza nessa época, mas historicamente, o palácio está aqui, onde Davi mora, onde ele governa, mas ele tem um lugar de decisões de guerra, chamado fortaleza. Basicamente, ele tem que sair do trono. Davi tem que descer do trono, ele tem que sair pelo palácio, por um dos lados, e descer um pouco a rua, e entrar na fortaleza onde ele se reunia com os seus generais. A reunião não era dentro da sala do trono do rei, ela era um lugar especial para reuniões de guerra. Bom, esse lugar secreto, então fala para nós, e esses detalhes da Bíblia me pegam muito, que quando os inimigos vêm, eles têm que subir, mas quando eu e você falamos de buscar a Deus, nós sempre vamos ter que descer. Deus sempre vai ser maior do que nós, amém? Irmãos, essa palavra tem tudo a ver com buscar Deus no secreto. Tem tudo a ver com buscar Deus na fortaleza. Como é que está a sua fortaleza? Você continua descendo para ir buscar?
Ou você está achando que Deus tem que ir lá em cima, onde você acha que você tem que estar? Você continua indo para a fortaleza buscar Deus? Às vezes nós passamos a vida toda sem entender essas duas posições. Mas quando a situação está difícil, deixa eu te lembrar, não se preocupa, seu inimigo sempre vai ter que subir. E o melhor que você pode fazer sempre vai ser buscar a Deus se prostrando. Alguém aqui já experimentou, alguma vez, um problema difícil que você venceu? Todo mundo consegue pensar em um? Todo mundo? Pensa aí agora, um problema difícil que você encontrou vitória. Qualquer área, financeira, alguém que você foi aconselhar que estava com o casamento quase acabando e se ajudou. Qualquer problema que você ajudou a resolver. Todo mundo consegue pensar rapidinho? Então agora você tem 1 minuto para compartilhar com a pessoa do seu lado um problema que você resolveu. Vai lá, vira para quem está do lado e conta qual problema você lembrou. Qual problema você pensou aí? Trinta segundos, é a vez do outro falar. Amém? Tá bom se não vira conversa paralela, né? Maravilha. Então olha só, o texto até agora, do que nós lemos, nós vamos continuar lendo agora. O texto afirmou que correu a notícia que Davi foi ungido rei, e por isso os filisteus subiram para prendê-lo. A Bíblia fala que Davi ficou sabendo disso, e ele desceu, foi para a fortaleza buscar o Senhor e perguntou: Senhor, eu devo atacá-los? E o Senhor respondeu: pode atacá-los, eu estou entregando ele nas suas mãos. Nós lemos até o 19, agora nós vamos ler do 20 ao 25, volte os olhos aí para a Bíblia, nós estamos em 2 Samuel 5, nós vamos ler do versículo 20 ao 25, e o texto diz assim: Então Davi foi a Baal-Perazim, e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Ponto. Por que ponto? Porque agora eu não sei quanto tempo demorou para o próximo versículo. Pensa assim, ó, o que a gente leu até agora foi: os filisteus vieram, Davi consultou o Senhor, atacou e venceu. E venceu de tal forma que o lugar mudou de nome. Maravilha. Não sei quanto tempo depois o texto segue. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. De novo, gente, o mesmo problema. Você já resolveu um problema e ele voltou? Alguém já? O mesmo problema? O que você faz? Vamos ver o que Davi fez. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que Davi entrou na fortaleza e Deus lhe disse o que faria. Deus deu para Davi a estratégia. Pode ir, Davi, pode atacar, vá de frente. E Davi teve a vitória. Mas a verdade, como a gente leu no versículo 22, os mesmos inimigos
voltam e Deus mudou a estratégia. O que eu quero dizer com isso? São 3 lições de liderança. Primeira lição: líderes sabem como. Sempre vai saber como. Todo mundo aqui é líder? Todo mundo tem que saber como. Como? Qual é a estratégia? E por que eu perguntei e pedi para você compartilhar uma vitória sobre um problema? Porque é muito simples. Qual é a nossa tendência, irmão? Se você resolver o problema que você citou aí, dessa forma, se esse mesmo problema aparecer, o que você faz? A mesma coisa. Não, eu já fiz desse jeito e deu certo. Eu vou por experiência. Irmãos, as pessoas do mundo até podem ir por experiência. Nós vamos por 2 razões. Nós vamos por experiência, mas nós sempre vamos debaixo de uma palavra de Deus. Porque às vezes Deus muda a estratégia. E se você não for para a fortaleza sempre, você continua fazendo a mesma coisa achando que é o jeito certo. Parte do que Moisés deixou de experimentar é porque um dia Deus mandou ele ferir a rocha com o cajado. Da outra vez, Deus mandou ele dar uma ordem. O que ele fez? Ele feriu a rocha com o cajado. Isso tirou Moisés da terra prometida. Para pensar. E eu não estou falando que Moisés não era crente. Eu não estou falando que Moisés não era um homem de Deus. Que ele não é um dos nossos exemplos e heróis da fé. Mas, irmãos, Deus muda as estratégias. Será que você é daqueles que sempre consultam o Senhor? E só se move debaixo de uma palavra dele, ou às vezes você tem agido por experiência? Para nós, irmãos, é claro que as estratégias são as células, mas existem formas, momentos, campanhas, movimentos. Como eu disse, esse gráfico ele é inesgotável. A gente sempre volta nos passos, e se de uma vez a gente fez de um jeito, da outra vez a gente faz de outro jeito. A gente está seguindo os passos, mas às vezes eu vou fazer uma campanha evangelística, às vezes eu vou fazer um movimento com a igreja inteira, às vezes eu vou fazer de um jeito, às vezes eu vou fazer de outro. Irmão, o que importa é, você está fazendo por experiência ou você está indo buscar na fonte uma palavra nova? Irmãos, eu fico imaginando quando Davi começa na segunda experiência de luta contra os filisteus, começa a dizer para o exército: gente, nós não vamos de frente não, nós vamos pelo lado, nós vamos dar a volta. E eu fico imaginando os cavalos, todo o exército, passando no meio de amoreiras, dando a volta. A Bíblia afirma, gente, que eles tiveram que chegar por amoreiras. E eu pesquisei muito sobre essa árvore. Já comeu amora alguém? É bom, né? Docinho. Quando ela está meio às vezes é ruim, mas se tiver uma durinha é ótimo. Alguém gosta de amora aí, gente? É bom, né? Alguém já deu uma pancada num tronco de amora? O que aconteceu? Em espanhol, essa árvore se chama balsameiras. Bom, eu vou explicar por que eu estou falando disso. Mas vamos tentar pensar nos generais de Davi. Eles são submissos. Mas imagina, a gente acabou de ganhar desse mesmo inimigo indo de frente. Por que mudar a estratégia? Por que nós não vamos de frente? É muito simples. Não era a primeira batalha de Davi. Quantas vezes a gente vai ver Davi, na sua trajetória, passando por batalhas, como contra Golias, no meio de outras guerras? Irmãos, é claro que Deus pode mudar ligeiramente a estratégia, mas quando Ele faz isso, Ele tem um objetivo: que você chegue nas amoreiras, ou balsameiras, ou, para ficar claro, as árvores do bálsamo. Por que Deus faria isso? Talvez a gente vai perguntar assim: por quê? Por que, Deus? Por que eu vou passar por essas árvores? Eu tentei pegar umas imagens, não eram muito boas não, mas está aí. Olha como é que é uma amoreira. Gente, você imagina um exército escondido embaixo de uma árvore dessa? Dá para esconder um exército aqui debaixo? Todo mundo que está em volta está vendo. Como é que eu vou passar aqui com um exército aqui embaixo e o outro exército lá não vai me ver? Só Deus mesmo, né? É uma questão de fé.
Mas por que as amoreiras? Irmão, se você investigar essas árvores, que são as árvores do bálsamo, esse líquido leitoso, um óleo, que quando você fere a amoreira, ele sai de dentro dela, com eles é que eles faziam o bálsamo. E por que eles faziam isso? Por que Deus leva a gente para vencer a batalha por amoreiras às vezes? É simples, porque são pastores e líderes curados que vão usar as estratégias certas. Irmão, a vitória vai vir porque é de Deus, é contra o mesmo inimigo, mas tem vezes que Deus muda a estratégia só para curar a gente no processo. É o mesmo exército que há algum tempo, não sei quanto, estava lutando contra o mesmo inimigo. Eles têm feridos, eles estão cansados. E o mesmo inimigo ocupa o mesmo vale. É o mesmo problema. Deus muda a estratégia só para tratar a gente. Pastores, Deus às vezes vai mudar a estratégia só para tratar você. Líderes, todos, Deus vai mudar a estratégia só para curar você. Na linguagem figurada, creia nisso, a ferida da árvore para sair bálsamo é a ferida de Jesus na cruz. É pelas feridas dele que eu e você somos sarados, amém? Esse texto, gente, é profético de ponta a ponta, eu só não sabia disso antes. Vamos seguir. Davi, então, foi ao seu lugar de fortaleza pela segunda vez, buscou a Deus e Deus mudou a estratégia. Essa mudança era para o exército se curar, mas também era um teste para ver se Davi iria obedecer fielmente às ordens de Deus. Saul perde o seu reinado por não obedecer fielmente às ordens de Deus. Ele consagrou algo a Deus, que não era papel dele fazer. E por isso Deus o rejeitou como rei. Davi estava sendo provado na fidelidade do seu coração. Irmãos, Davi poderia sair da fortaleza e falar com os generais: vamos dar a volta e vamos até as amoreiras. E aí os generais poderiam questionar: por que, rei? Por que fazer assim? Nós já vencemos eles uma vez. Em expressão brasileira, em time que está ganhando não se mexe. E Davi com certeza respondeu: porque nós temos que obedecer às ordens de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, generais naquelas arvorezinhas, os cavalos trombando neles, todo mundo andando junto com todo o aparato de guerra. E aí quando chega lá no lugar certo, o rei Davi está lá paradinho e os generais: ô rei, quando que nós vamos atacar? E Davi: esperem, sejam pacientes. Vocês já entenderam? Quando Davi entrou na fortaleza, Deus deu estratégia, amém? Líderes sabem como. Mas eles estão perguntando: Davi, quando nós vamos? E Davi está dizendo: não sei, espere. Sejam pacientes. Por quê? Porque líderes sabem quando. Quando ir? Está todo mundo esperando o rei. Está todo mundo esperando Davi dizer. Eles estão lá, só que aí eles estão pressionando tanto que Davi responde o que ele está esperando. Rei, o que nós estamos esperando, rei? Eles estão lá, daqui a pouco eles viram para a gente aqui, nós estamos perdidos aqui no meio dessas árvores. E Davi fala assim: tá bom, vou contar para vocês. Sabe o que nós estamos esperando? Passos sobre as árvores. Bom demais, né? Imagina você ouvir isso de um cara, assim: o que você está esperando? Passos sobre as árvores. Alguém deve ter pensado lá no meio do povo, né? Esse rei acabou de virar rei, já está afetado. Mas eles estão lá: você é nosso rei. Tudo bem, nós vamos esperar, mas me diz, como é que é o som dos passos sobre as árvores? Como que nós vamos reconhecer? E eu tenho certeza que Davi poderia responder: eu tenho muitos anos sendo tratado por Deus. Eu sei como é o som dele entrando. Irmão, você sabe reconhecer o som de Deus entrando? Às vezes Deus diz: esse vai ser o sinal. Irmãos, Deus marca o tempo para alguns eventos. Isso é verdade. Eu tenho certeza que esse evento Dia da Visão foi marcado no céu por Deus. Deus marca alguns eventos. Só que muitos deles Deus faz via sinais. Jesus não veio com data avisada, mas Deus deu sinais.
Os profetas se levantaram antes dele, profetizaram sobre como seria. Quando ele vai nascer, tem estrela no céu, tem fatos novos acontecendo e as profecias se cumprindo. Deus dá sinais. Por que fala com sinais? Porque sinais, irmãos, exigem uma relação de intimidade com Deus para ser reconhecido. Se a gente olhar os magos que deram os presentes a Jesus, eles conheciam os livros proféticos, eles entenderam sinais. O povo judeu não entendeu os sinais. Irmãos, tem vezes que nós estamos na igreja e tem gente insatisfeita na igreja, tem gente achando ruim com a visão, e tem gente reclamando ou percebendo uma necessidade de mudança, tem pastor que está indignado porque a igreja está estagnada, tem líder de célula que está chateado porque a célula está estagnada, e eu vou estar trabalhando esse assunto amanhã com a liderança aqui, mas na prática, gente, quando a gente está pensando nisso tudo, quando Deus dá um sinal para uma pessoa, Ele está testando o seu nível de intimidade. Tem gente que chega para nós, pastores vão saber isso, mas assim, tem gente que chega para mim pedindo um conselho e fala assim: pastor, o que eu faço? Sabe o que dá vontade de responder? Vai orar, irmão. Vai orar e me conta o que Deus te falou. E eu já fiz esse teste algumas vezes. E tem gente que vai orar e volta depois de uns dias. E eu pergunto: o que Deus te disse? E a pessoa fala para mim: nada. E eu tenho certeza que se a gente perguntar para Deus, Deus vai falar: eu falei com você todos os dias, mas você não me conhece e não reconhece os meus sinais. Por que nós temos que esperar Davi? E Davi está dizendo: porque eu conheço ele. Eu sou íntimo dele. Quando a coisa aperta, eu entro na fortaleza. Quando o inimigo vem, eu desço para a fortaleza. Eu estou acostumado a descer. Irmão, o dia que Davi não desceu, ele adulterou. O dia que ele não se posicionou do jeito certo, ele pecou. É assim que funciona. Mas a verdade é que Deus dá a estratégia, mas Deus também dá o sinal. Líderes sabem como, estratégia dada por Deus. Líderes sabem quando, sinais dados por Deus. Eles estão esperando o sinal. E eu fico imaginando, irmão, que em algum momento, de maneira milagrosa, o ouvido de Davi, só o de Davi, escuta algo que ninguém está ouvindo. Ele ouve passos sobre as árvores. Olha que coisa maluca, linda, maravilhosa. E assim que Davi ouve os passos sobre as árvores, ele vira para o seu exército e diz: agora. E ele grita, e ele chama o seu exército e fala: chegou a hora. O Senhor já saiu à nossa frente, vamos avançar e vamos ganhar. E ele então levanta o exército para a guerra. Sabe por quê? Porque líderes sabem como. Líderes sabem quando. E líderes sabem com quem. Irmãos, aqui do Vale do Paraíba, quando você escutar os passos sobre as árvores, saia para a guerra. Porque quando os passos passarem, é sinal de que Deus foi à sua frente. Com quem que nós vamos? Com o Senhor. É uma promessa. A promessa é que se nós entrarmos numa vida de secreto, de busca por Deus, como líderes, Deus sempre vai nos dar estratégia. Deus sempre vai dar como. E Ele vai avisar quando, e vai nos dar sinais para isso. Mas tem uma promessa junto. Qual é a promessa? Ele vai na frente. Irmãos, qual é o problema de não ouvir Deus? É que tem vezes que Deus não passou e a gente sai na frente dele. E aí, irmão, nós temos que voltar e costurar, dá muito ruim. Aí não ganha, a vitória que era garantida. Só não é garantida porque a gente saiu sem Deus, já pensou? Como assim saiu sem Deus? Irmão, já parou para pensar? Que um dos versículos mais evangelísticos do mundo é, na verdade, uma das pancadas mais fortes que a Bíblia dá na igreja? Apocalipse 3, acho que 19 ou 21, está ali naquele período entre o 19 e o 21. A Bíblia fala que, um texto que você usa como evangelístico: eis que estou à porta e bato. É verdade ou não? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é o que a Bíblia diz? Não é o que nós usamos para evangelizar muitas vezes? Mas qual é o contexto? É uma carta de Deus à igreja. Não é isso? É a carta de Laodiceia, inclusive. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus está do lado de fora da igreja.
Ele está batendo na porta, é porque ele não está dentro da igreja, ele está fora dela. Irmão, eu e você podemos sair na frente de Jesus. E posso falar, eu já fiz isso com certeza absoluta. E posso falar, deu errado. Bati a cara no poste. A gente, na nossa ansiedade de viver o que Deus quer que a gente, talvez até nosso chamado. Deixa eu te falar, irmão, Deus não precisa da sua ajuda para te levar onde Ele quer. Nós não precisamos ajudar Deus para chegar lá mais rápido. Nós temos que entrar na fortaleza e entender que líderes sabem como, quando e com quem. Irmãos, com quem nós vamos? Com Deus na frente. E eu creio que Deus talvez nesses dias, nesse fim de semana, nos trouxe para as Amoreiras, para curar a gente de ferida, para tratar alguns. Mas pode falar, nós estamos prestes a entrar no campo de batalha. Nós só estamos esperando uma coisa: os passos sobre as árvores. Quando Deus for à frente, nós vamos com Ele. Porque quando a gente entrar na fortaleza, a gente sempre sai de lá com a estratégia, com um sinal e com uma promessa. Davi saiu do seu local de intimidade e disse: eu sei como, quando e com quem. Irmão, com quem não é só com Deus na frente. Davi não saiu para a luta sozinho. Ele foi depois que Deus foi à frente. Mas junto dele tinha um povo fiel. Tinha um povo decidido. Olha para quem está do seu lado. Só troca o olhar, não precisa falar nada. Dá aquela olhada no fundo do olho assim. Você está vendo com quem que você vai para a batalha, irmão? Pergunta aí para quem está do seu lado. Vão ganhar essa cidade para Jesus? Pergunta aí. Vamos batalhar juntos para ganhar essa cidade para Jesus? Pergunta aí. Amém? Irmãos, quem aqui tem um chamado para liderar uma célula? Líderes sabem como, quando e com quem. Fica de pé aí no seu lugar. Irmão, Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. E eu creio que Ele está mexendo com a gente hoje. Você já foi desafiado